Boa tarde, Henry. Prazer estar com você mais uma vez, nos acompanhando aqui, participando dessa entrevista, né, nos concedendo esse bate-papo. Eu já quero cumprimentar mais uma vez a todo mundo que está chegando aqui para assistir essa conversa com o Henry. Henry, a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Você se apresenta como a encarnação do Filho de Deus, e Jesus, quando veio à Terra, nasceu naquela região de Israel. Você hoje tem alguma predileção por Israel, assim como Jesus tinha? Bem, primeiro explicar que está previsto que eu retornaria no Novo Mundo. E o Brasil faz parte do Novo Mundo, das Américas, América Latina. Então, muito bem, agora que tenho eu... Alguma preferência por Israel? Há 2000 anos eu deixei uma mensagem bem clara no ar. Eu tenho, no momento, solidariedade, sinto as dores dos filhos que sofrem lá, que estão pelejando para sobreviver, mas também lembro do que falei há 2000 anos. Você sabe que Israel, Palestina, toda aquela região ali engloba a capital metafísica daquilo ali é Jerusalém. Pode analisar. E há 2000 anos eu falei sobre isso que está acontecendo agora. Eu disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Aí está lá o que aconteceu, porque não é assim. Não se pode assassinar um servo de Deus e depois ficar... Então, aquilo que eu falei da parte do Senhor, por isso que eu disse, bem-vindo que vem em nome do Senhor. E já que perguntasse, eu não posso, por exemplo, ir a Jerusalém, porque eu sou coerente com o que eu falei. Eu só posso voltar a Jerusalém se um dia eles façam, é utópico, um plebiscito que por unanimidade digam, bem-vindo que vem em nome do Senhor. Aí eu posso voltar, mas eu sei que isso não vai acontecer, porque nunca vai haver unanimidade. Eu sou solidário, eu peço ao Pai que abrevie o sofrimento de todos, peço ao Pai que conceda-lhes a graça de compreender o valor da paz. A paz é a presença do Senhor, a guerra é a ausência do Senhor. Ele é onipresente, mas ele não fica participando, banqueteando nas guerras. Ele é o Senhor da paz. Que tenham todos a minha paz. Você tem algum tipo de mágoa ou de rancor sobre Israel, Henry? O Filho do Homem, ninguém é obrigado a querer, mas o Filho do Homem que vos fala, eu não tenho direito de sentir nada contra ninguém. Quero acrescentar, inclusive, que guardar mágoa, odiar, invejar, ter ciúme, são tudo doenças, né, espirituais que só levam a enfermidade física. Até mesmo, seja tu que estás me ouvindo agora, qualquer um de vós, que fostes ofendido por alguém, que tem motivo para odiar alguém, se conseguires viver sem odiar, tereis saúde. Mas quando alguém odeia e guarda mágoa de alguém, fica doente, porque aquela mágoa que ele guarda de alguém, ele está tendo parte com aquele que o magoou. Energeticamente, cada vez que aquele que o magoou e mais alguém, ele está cúmplice daquilo. Então, melhor, por isso, quando eu disse há 2000 anos, perdoai vossos inimigos, amai vossos inimigos, não é porque eu era bom. Eu mesmo disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele que faz as obras. Eu disse que não deves perdoar teus inimigos para não ter parte com ele. Alguém te roubou, saqueou tua casa, e tu fica odiando dele, cada vez que ele fizer isso de novo, tu és cúmplice dele. Tu estás aprovando o ato dele. Tu estás dando energia para ele continuar operando. Então tu tens que cortar o vínculo com ele. E unicamente a forma de cortar é voltar para o Pai, invocar o Pai, no quarto com a porta fechada, como já ensinei há 2000 anos, que está em Mateus 6, versículo 6, ali tu invoca o Pai, porque como é que tu podes falar com o teu Pai Celeste se tu estás com ódio do teu irmão, ou tens mágoa dele? Tuas orações não chegam nele. Para tu voltar a falar com o Pai, na intimidade, no quarto com a porta fechada, como eu disse há 2000 anos, está, repito, em Mateus 6, versículo 6, tu tens que estar livre de ódio, de mágoas, inclusive o medo também, o medo de alguma coisa. Quando alguém está com medo,
não tem confiança em Deus. Se confias em Deus, não precisa ter medo. Tu deve ser prudente. Deve ser prudente, não deve andar em alta velocidade, porque pode, imprudente, sofrer um acidente. Mas tu não pode ter medo. O medo atrai todas as desgraças. Porque o medo é a traição a Deus. Quando tu tens medo, tu não confias nele. Ou tu confia em Deus, ou tu tens medo. Então, qualquer coisa que vier na tua cabeça, a tu que me ouves, ou todos os que me ouvem, uma coisa negativa, uma tristeza, um medo de doença, seja o que for, volte para o Pai. Ele é o Senhor da vida e do destino. Sem Ele, ninguém é nada. Eu não quero viver aqui até um segundo, senão só para cumprir a vontade do meu Pai que me enviou esse mundo. E isso eu recomendo a todos. Com as doenças, eu faço mais de 40 anos que eu digo em 2 continentes e agora ao mundo, pela web, todas as enfermidades físicas e mentais têm início na enfermidade da alma. Se a tua alma fica doente, ela vai começar a gerar. E se na tua alma ela fica doente, ela começa a contaminar a tua mente. E a tua mente começa a ter medo de tudo. Medo de cair numa escada, tu vai cair da escada. Tu não pode ter medo. Na hora que tu ficar com medo, tu está desconfiando do Senhor. Tu deve ser prudente, claro. Prudência é bem vista aos olhos do Senhor. Mas medo é falta da confiança nele. Isso é em tudo. Se você está vivendo numa cidade grande, que tem violência, e você sai de casa, és obrigado a sair de casa, e tem medo de uma bala perdida, tu vai atrair ela para ti. Tu tem que confiar no Senhor, não deve provocar, não deve ir lá onde está a área de atrito, de propósito, para testar Deus. Não. Mas se tu tem que passar por lá, tem que confiar no Senhor. Há 2000 anos eu disse, quem crê em mim, nem que estiver morto, mesmo que estiver morto, viverá, não morrerá. Por quê? Porque eu dou consciência de Deus, porque a morte é física, só o espírito não morre. Bom, eu vou deixar outra ocasião para outros fazer outras perguntas, que eu tenho todas a minha paz. O senhor não quer que fale a passagem de Jerusalém? Aquela hora? Jerusalém, sobre Jerusalém, o senhor quer que fale eu acabei de falar. Não, a passagem bíblica, o senhor falou que era para lembrar. Que é Mateus 23, versículo 37 a 39. Aquilo que eu falei sobre Jerusalém, repita. Mateus, capítulo 23, versículo 37 a 39, sobre Jerusalém. Escutou? Tá. Sim. Deve ter focado. Né? Sim. Bom, pode perguntar. Você acabou de falar sobre medo, Henri, e é bem interessante isso, porque nesse momento em que o mundo está vivenciando ou acompanhando a guerra em Israel, vem um medo muito grande. E os cristãos em todo o mundo, pelo menos no Brasil, estão com medo de que essa guerra possa ser um sinal do apocalipse e de que o mundo possa acabar em breve. Como é que você, sendo uma figura que se diz ser Jesus Cristo, ou Henrique Cristo, o Filho de Deus, como você pode falar para essas pessoas a respeito do apocalipse com base no que está acontecendo agora? É, de fato, o final de tudo? É um dos sinais. O apocalipse quer dizer revelação. Uma coisa que quase todo mundo sabe, e que foi revelado da parte do Pai para o discípulo João. Isso há milênios. Isso depois da crucificação. Então lá está tudo que foi revelado. Lá também está escrito em Apocalipse 3, versículo 12, que eu virei com um nome novo. Está lá escrito. Lá também está escrito que eu iria invadir as tuas casas como se eu fosse um ladrão. Agora estou invadindo muitas casas que me odeiam. Estou invadindo agora. Porque tem um membro da casa que quis me ver, aí os outros ficam blasfemando, mas estou invadindo. Eu disse, Apocalipse 3, versículo 3, prepara-te para receber-me. Virei a ti como um ladrão, não saberás a que hora. Então, está tudo previsto. Então, o Apocalipse fala que, para quem quiser entender, naquele tempo não tinha bomba atômica, mas fala sobre o extermínio da maioria, vai sobrar pouquíssimas pessoas, então vivas. Eu tive visões terríveis desde criança. Então, no Apocalipse também diz claramente que quando chegar o dia do Senhor, eu estarei com meu cabelo branco da cor da neve. Está lá, em que capítulo? Apocalipse capítulo 1. Quando ela fala. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Então, e também que quando eu estivesse de volta aqui na Terra, todo olho me veria, quando chegasse o dia do Senhor. Por enquanto, nem todos os olhos podem me ver, mas justamente no século que eu encarnei,
que o Senhor inspirou os engenheiros, os cientistas a fazer a televisão, a web, todas essas máquinas através das quais eu estou falando para o mundo. Não foi antes. Podia ter inventado, inspirado o Senhor a fazer essas máquinas fantásticas no tempo da Inquisição, por exemplo. Eu podia mostrar o Giordano Bruno sendo assado numa fogueira, mas não. Foi no tempo, depois que reencarnei, é que surgiu a televisão, a web, tudo isso depois para se cumprir o que está escrito onde? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo olho o verá. Entendeu? Então, tudo, mas não é agora ainda não, porque tem muitos que estão dormindo agora, tem muitos que não, mas quando chegar o dia do Senhor, dia, noite, de dia, vão instalar telões nas praças públicas, até para quem não tem um aparelho desse, poder me ver. Meu pai disse que todo olho me verá. Quem tem todos a minha paz. Eu não tenho pressa, não vou tingir meu cabelo, eu aguardo pacientemente. Eu estou com 50 e poucos anos de vida pública, faz mais de 40 que eu digo quem sou em 2 continentes e agora para o mundo inteiro. Fique à vontade. Então, você pode assegurar para quem está acompanhando essa guerra entre Israel e Palestina de que ainda não é o fim? O fim não. Claro que é o fim daqueles que morrerem agora. Aqueles que estão desengaнаdos, para isso é o fim agora. Sim. Mas para a humanidade, o cumprimento do Apocalipse ainda não é, porque tem coisas que estão para acontecer, tem coisas que estão... Mesma coisa quando começou a guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, muita gente pensou, por que eu vou lhe explicar, dar uma pista, porque o dia e a hora só meu pai sabe. Sim. Eu já falei a 2 minutos. Agora eu vou dar uma pista, por que não é o fim ainda agora? Porque o fim vai ser a eclosão nuclear. E a eclosão nuclear, quando acontecer, não vai ser uma bomba ou 2, como fizeram em Hiroshima e Nagasaki. A bomba nuclear vai ser pipocada simultaneamente em todos os países que têm bomba. Daí sim vem o fim. Por quê? Porque se alguém pisou a bomba contra alguém que também tem, os outros já antes de serem atingidos vão fazer o mesmo. Está tudo calculado tecnologicamente. Apertou o botão, por este motivo a retranca. Por esse motivo a Rússia, que tem bomba, todos os países que têm bomba vão aceitando chantagem, fazendo chantagem, aceitando chantagem para manter, porque tem sempre uma esperança de também essa criação de porcarias em laboratório para morrer um pouco de gente, porque a explosão demográfica salta aos olhos, que vem também de encontro com aquilo que eu falei há 2000 anos, quando eu caminhava em direção ao Calvário, eu disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, são esses dias atuais. Agora eu vejo matarem criança, essas crianças que eu falei há 2 anos, que estão sendo assassinadas, não só nessa guerra aí, mas em muitos lugares, até vendendo órgão de criança, comida, sei de lugares, e eu sei, só que, é claro, é muita coisa, mas eu sei de pessoas que vêm aqui no Brasil, pelo menos vieram agora, não sei como é que estão as leis aqui, levavam criancinha, adotava criancinha aqui, para levar lá para Roma, para a Europa, porque o filhinho da mamãe lá estava com problema de cardíaco, um defeito físico, então pegava o coraçãozinho do adotadinho daqui para corrigir lá, tu me entende isso? Então, e quem eram as crianças que eles conseguiam comprar aqui? Aqueles que nasceram das grávidas, que não deveriam amamentar naqueles dias que eu falei, deu para entender ou não? Tá dando para entender? Sim, sim. É uma coisa terrível isso. Isso aí, uma vez eu interroguei no Rio de Janeiro, que eu vivi muito tempo no Rio de Janeiro. Interroguei uma mulher que tinha adotado uma criança. Estava a família com aquela criança. Eu interroguei. Aliás, estava naquele tempo, eu encontrei essa mulher no Hotel Santa Clara. Um hotel simples, periférico. E daí, que eu me lembro agora. Daí eu conversei, interroguei, olhei, analisei que era disso, todo o procedimento que até para conseguir levar a criança daqui, tudo. Claro que ela não disse nada para mim, mas eu, através daquele dia, pude compreender quantas crianças que foram levadas daqui, que aquela criança já tinha uns 4, 5 anos, essa com quem que eu vi pessoalmente. Mas quantas crianças são levadas daqui, porque alguém da elite
tem um filho com deficiência, como no tempo do César, que tem um filho dele que estava doente também, e daí tem que pegar um filhinho de pobre, adotar, para pegar um organismo que aí não faz distinção de classe social, para botar no riquinho. Isso é uma coisa cruel que eu estou falando aqui agora, porque só para ter uma ideia que o que eu falei há 2 mil anos se cumpre. Aquela mãe que vendeu o filhinho, por exemplo, não era melhor ela não tivesse ficado grávida? Eu conheço as mães e sei o que elas sofrem, mesmo quando elas, inclusive aquelas têm que vender o filho. Eu vivi em todos os ambientes sociais. Meu pai me fez estudar sociologia com cobaias vivas. Dormi na favela do Rio de Janeiro, onde outrora morei no Copacabana Palace, no Hotel Nacional, e lá dormi na favela de São Cristóvão. Dormi na favela da Bahia. Meu pai mandou que eu conhecesse de perto as misérias, não como alguém que ganha um canudo de sociologia numa faculdade e sai por aí dizendo que é social. Eu fui conhecer pessoas nas prisões, fui conhecer sociologia nas prisões. Só estou explicando para que saibam todos que me ouvem que eu estudei na faculdade, na escola, só 3 anos. Fui alfabetizado. Depois meu pai disse que eu tinha que estudar antropologia, biologia, sociologia, história, tudo por conta dele. Sou teodidata, não sou autodidata, sou teodidata, que tenho todos a minha paz. E você acabou de falar a respeito do Apocalipse, que provavelmente acontecerá com bombas nucleares. Mas a Bíblia diz que todo olho verá quando Jesus voltar. Como é que todo olho vai ver se o mundo vai ter sido destruído por bombas nucleares? Acabei de dizer agora que todo olho verá quando eu tiver cabelo branco da cor da neve. Eu não vou pintar meu cabelo, meu filho, para agradar ninguém. Então, quando esse dia chegar, sim. Aí podem ver um sinal, mas ainda o dia e a hora só Deus que sabe. Então eu disse ainda há pouco que todo olho me verá, e para todo olho me ver, ainda não estourou a bomba atômica. Entendeu? Então ainda não. Por isso que eu disse da retranca. Tem uma retranca. Ameaça daqui, ameaça dali. Você pensa que eu não vou citar nome, mas tem países que vivem só de chantagem. Só de chantagem. Sim. Vou citar nome até para não prestigiar. Vive só de chantagem. Qualquer coisa, quando ele vê que está precisando mais de dinheiro para manter o sistema militar, ele faz mais uma chantagem e obedecem, porque senão ele aperta o botão. Entendi. Então é protelatório, são atitudes protelatórias. Essas porcarias inventadas em laboratório, porque depois vem um monte de conversa fiada para cima de mim, e que tudo atitudes pífias de diminuir a população. E, paradoxalmente, ainda continuam fazendo campanhas violentíssimas, pelo menos aqui no Brasil, contra o controle da natalidade. Ou seja, querem que nasçam mais crianças sem berço, sem lar, para terem nome de quem pedir esmola. Essas campanhas midiáticas de esmola. E por isso, essa é a parte mais sórdida do dono de cabrito, dos donos de igrejas, de ser contra o controle da natalidade. Porque tem que mais crianças sem berço, para em nome delas pedir esmola. Eu, na minha juventude, pesquisei pessoalmente isso. Eu vi pessoalmente como é fácil arrancar dinheiro em nome de criança. Pessoalmente eu vi. Tinha lá onde eu nasci, lá em Santa Catarina, tinha a Associação dos Desamparados, mas até quem era fariseu, até quem era ateu, para essas coisas contribuíam. Então, quer dizer, e daí por isso que é muito, muito vantajoso, porque os seres que não têm alma, os seres desalmados, que são animalescos, que são os psicopatas, etc., eles não querem saber que criancinhas vão passar fome, porque, não, eles querem que nasça bastante por em nome das birismonas. É horrível, é cruel, é asqueroso, é nojento, mas é verdade. Que só quem vive tapado. Tem pessoas que ficam colecionando diplomas, não enxergam um palmo na frente do nariz. Ficam falando uma linguagem só deles nos salões, mas vê se eles vão para a luta, vão sentir de perto os seres humanos. Meu pai, nessa encarnação, meu pai, de novo fez eu nascer num berço pobre, humilde, 2 camponeses que se tornaram operários, para eu compreender bem a vida de todos os lados. Deu para ver? Eu tenho todos a minha... Eu amo todos.
Só que não sou cego, enxergo as maldades de todos. Porque na luz de meu Pai, Senhor Deus, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Por quê? Porque ninguém se move sem a presença dele. Então eu amo a presença de meu Pai. Aí tu pode dizer, mas então o assassino, como é que Deus está nele? Sim, Deus é onipresente. Está nele. Até quando ele comete o crime. Porque Deus deu livre-arbítrio. O segredo de tudo é ficar no equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Equilibrar-te com Deus. Reitero uma vez mais. Invocando-o no quarto com a porta fechada, como está em Mateus, versículo 6, eu disse assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa, diz. Repito Mateus 6, não mandei ninguém ir à igreja, por conta disso fui muito odiado em Jerusalém, porque por conta disso começaram o povo a perceber que não era obrigado a ir lá acochar o cabresto numa sinagoga para falar com Deus, daí o ódio contra mim. Quando eles viram que ninguém mais tinha a obrigação de levar uma vaca e pendurar na sinagoga para pagar dívida. Não, vaca, boi, bezerro. Só falar com o Pai no quarto com a porta fechada, que eu ensino até hoje. E com o passar dos milênios, parece que compreenderam, porque agora nunca mais vi uma vaca, um boi amarrado na porta de um templo. Parece que eles compreenderam a mensagem. Que Deus todos a minha paz, meus filhos. Antes da gente voltar para o tema da guerra, eu vou esticar um pouquinho esse assunto que você trouxe à tona aqui, que é em relação à questão do controle da natalidade. Você é a favor do controle da natalidade, por exemplo, através do aborto? O que você pensa disso? Eu já mandei escrever até, tem uma circular exposta na internet, diga onde está para saber sobre aborto. Acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a circular Henri Cristo Elucida a questão do aborto. Ali é onde eu explico, e também está lá escrito, uma outra circular, intitulada Aborto e Infalibilidade Papal. É que aí está, fala, tem um Papa. Papa, você sabe, que é aqueles que se dizem representantes de Cristo na Terra. Ou seja, me representante. Fui lá em Vaticano já, fiz a minha parte lá de conexão, desconectar. Então teve um Papa que ficou contra, quando as freiras foram estupradas, ficou contra que fosse abortar. E tem um outro que ficou contra num outro país, que sim, que tinha que abortar. Está lá circular para quem vê com o nome, tudo, dos papas. Está no livro, tá? Ela não está assim, sim, mas tá aí, individual lá. Ela está no livro, essa circular que o Henri está mencionando, o aborto e a infalibilidade papal, está na página 288 do livro Despertador Explosivo, volume 1. Baixe graciosamente lá. Não, você pode ver ele explicando por quê que um foi a favor num país, na África, e na Bósnia, o outro Papa ficou contra. Aí, não, na Bósnia foi a favor e na África ficou contra. Quem quiser vai ler para ver. Então eu estou dando opinião, por enquanto, agora, daquele chefe da Madonna do Apocalipse 17, que está previsto também no Apocalipse, Madonna, Apocalipse 17, situada na cidade das 7 colinas. Não dá para se enganar. Não dá para dizer que em outro país, é lá. Lá está sediada a Madonna do Apocalipse 17. Muito bem. Então, quanto ao restante, eu sou contra. Eu sou a favor da vida. Eu sou contra o aborto. Mas em casos extremos, primeiro a vida da mulher. Primeira vida, uma vida, e quero deixar bem claro nessa circular que ela falou, que está disponível, que lá eu explico quando é que o feto passa a ter status de criança. Se tiver que abortar, sempre nos primeiros 2 meses, primeiras semanas. Porque um conjunto de células e informação. Lá eu explico cientificamente, explico com todas as pormenoridades. Mandei para o Congresso, mandei para quem quiser compreender. Eu sou a favor da vida com dignidade. Mas se tu descobre. Eu conheci, teve uma pessoa aqui visitando-me, que ela teve uma criança e que a ciência, a sonografia, mostrou na gestante que ela ia vir sem cérebro.
Então, o médico disse, olha, você pode legalmente abortar. Mas só porque o papai dela, o genitor dela, era fariseu, evangélico, dessa igreja do sétimo dia, não pode. Ela deu à luz a criança, escute bem, ela veio aqui falar comigo, tomar uma benção, e ela teve que amamentar um corpo sem cérebro durante 8, 9 meses depois de nascer. Veja se isso não é uma loucura. A medicina veio do Altíssimo. Os fariseus evangélicos não reconhecem, porque está no Eclesiástico, o livro de Eclesiástico, que é o livro mais completo de sociologia metafísica que eu já vi. Lá está que a medicina veio do Altíssimo. Então, deve sim levar a sério a medicina. A medicina é página 38, que está lá? Eclesiástico 38. 38. Então, tem que levar a sério Deus, o Senhor. Ele diz que a medicina veio dele, que é um recurso depois que as pessoas violam as leis. Muito bem. Então, no caso do aborto, sou a favor da vida com dignidade, e só em última instância... Esses que ficam falando que são a favor do descontrole da natalidade, que são a favor da explosão demográfica, essa enormidade de pessoas que jogam neste time. Eu não jogo em nenhum time, eu estou no pai. Mas eles, a ambição deles é o poder sobre os nascituras que nascem sem lar. Agora, no Brasil, estatisticamente, morrem milhares de pessoas por ter tentado abortar com uma agulha de tricô, com outros instrumentos, e quando elas vão para prisão, para hospital, às vezes quase morrendo, ainda a obrigação do médico é chamar uma polícia para prender elas. Veja as insanidades que criaram. Eu, repito, sou a favor da vida, com dignidade. Inclusive, eu vi ainda, já que tem que falar essa coisa, tem que falar mais uma coisa para entender onde é que está a realidade. A gravidade da insanidade de legisladores. Eu testemunhei pessoalmente por televisão uma menina de 9, 10 anos que ficava com a barriguinha crescendo e aparecendo na TV Tribuna do Paraná, quase todo dia no programa Tribuna na TV, extinto, e não deixava ela abortar. Só quando estava em 7 meses que finalmente a justiça morosa autorizou. Mas daí já tem status de criança. Desde os 5 meses em diante é perigoso, ele pode ter status de criança. Eu tenho um seguidor que nasceu com 5 meses e meio. Daí já tem status de criança. Então, por isso tem que ser no início, quando é apenas um conjunto de células em evolução. Sim. E daí, lá em Curitiba, TV Iguaçu, fiquei sabendo depois que daí tiveram que junta de médicos, porque ninguém queria assumir a ordem judicial. Entendeu? Quer dizer que daí aí a justiça decidiu que pode. Sendo que, por lei, pelo menos já existe, mesmo esses legisladores, que agora, mas tem gente querendo cancelar até as leis já existentes. Existe lei que permite que se tiver com defeito físico, ou se tiver, porque hoje a ultrassonografia também foi uma coisa que Deus inspirou. Então, e se tiver, tem uns motivos, estupro, e também se perceber que a mãe vai morrer no parto, valor maior, a vida melhor aquela. Um detalhe que eu esqueci de salientar. Qualquer cientista que examinar o que eu estou falando pode ver que é verdade. O feto, ele só se mexe, diz que ele está com um espírito. Não, espírito não vive dentro da água, bolsa d'água não tem espírito do feto. Ele é estimulado pela mente, pelo cérebro da mãe. A mãe, ele só se mexe por causa disto. Isso qualquer cientista que me ouve pode te explicar isso, confirmar. Então, ele lá na bolsa d'água não tem... Bem, na verdade, ele só assume o espírito dele quando ele aspira o primeiro hausto de árvore vivificante. Por isso que ele chora, aquele choro que corta o cordão umbilical. Mas mesmo antes disso, dos 5 meses em diante, e sim, ele pode sobreviver fora do ventre da mãe. Então, aí ele já tem o status de criança, quando ele já pode sobreviver fora da mãe. Criança é alguém que pode ser criado. E sim. O feto
sem a mãe ele não pode ser criado. Por isso eu expliquei naquela circular, quem quiser pode ler tudo. Eu falo muito tempo sobre isso, e inclusive eu sou solidário, eu conheci pessoas que ficaram doentes, coisas horrorosas, porque não podiam, tiveram que só depois morrer junto com a criança, etc, etc, etc. Que tenham todos a minha paz. Muito bem. Só respondendo aqui a Ana Paula, que fez esse comentário aqui sobre o que disse o INRI, e aí eu preciso só confirmar, Ana Paula, o que disse o INRI nesse ponto. A Constituição de 88, na verdade, a anterior de 88, já prevê exatamente o que o INRI está falando aí. Esses casos em que o aborto é permitido no Brasil, ou são permitidos no Brasil, e são exatamente o que ele está falando, quando a criança não tem cérebro, quando traz risco para a saúde da mãe, e caso de estupro, por exemplo, no Brasil já é permitido nesses casos, isso desde antes da Constituição de 1988. Mas, voltando um pouco para falar sobre a guerra, muito mais do que uma guerra política, é uma guerra religiosa. Israel, Palestina e Belém, onde Jesus nasceu, fica na Palestina hoje, né? Aquela região fica na Palestina hoje. E a gente sabe que a questão religiosa, os judeus e o Islã, vem inclusive de Abraão. E aí fica naquela dúvida hoje, os cristãos tendem a puxar um pouco mais para o judaísmo, mas a promessa de Deus também estaria para Abraão, que também alcançaria o povo do Islã. Partindo desse ponto, os cristãos, eles têm que ficar do lado de quem? Dos judeus e de Israel, ou dos palestinos e daqueles que nasceram no lugar em que Jesus nasceu? Em nenhum lado, tem que ficar com Deus. Com Deus. Não pode ir para a esquerda nem para a direita. E isso falando não em política, falando em equilíbrio mental e espiritual. Os cristãos autênticos têm que ficar com o Pai. Porque eu disse para orar para o Pai Celeste. Não, eu vou lhes explicar uma coisa agora que me fizer essa pergunta. Nem 99%, nem 1% dos que se dizem cristãos são cristãos. Porque cristão é aquele que faz o que eu ensinei. Eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoe. Eu disse. Mateus 6, versículo 6. Eu pergunto para ti agora, se tu conhece um evangélico, que se diz evangélico, ou qualquer um que reza no quarto. Não, eles vão lá se juntar na barulheira, nas sessões de hipnose, naquelas coisas todas que as igrejas fazem hoje em dia mais do que nunca. Todos são incautos e não cristãos. Os verdadeiros cristãos fazem o que eu ensinei, que me custou tão caro, custou minha vida física, porque não fui odiado por nenhuma outra coisa, senão por dizer que não era mais preciso ir à sinagoga. Aí o ódio tomou conta de mim, porque eles começaram a perceber que tinha alguns que já não gostavam de ficar fazendo oferenda para a igreja, para a sinagoga, que resolveram orar em casa. E preste atenção agora, tu que me ouve, tu e os que estão me ouvindo. Que lugar mais bendito para tu invocar o Pai do que na tua casa, que tu fecha a porta, como eu falei, fechada a porta. Olha, teu Pai, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Então, se tu na tua casa, tu invoca o teu Pai. Além de tu ter esse contato com ele, fechar a porta, nem o teu cachorro de estimação não te interromper. Nem um parente que chega da rua que não gosta dessa tua invocação. Fecha a porta, daí tu invoca o Pai, ali as energias são tão fortes que vão vir sobre ti, que vão transcender, vão se espalhar pela casa toda. Então agora, outro não é cristão, então eu desencarnei, eu fui crucificado à toa, se a parte principal foi o ódio por eu ensinar as pessoas a ser livres. E aqui, eu estou aqui 40 anos, vai mais de 40 anos que eu estabeleci o reino de Deus na Terra, nunca mandei ninguém vir aqui. As pessoas que estão me ouvindo agora, que porventura um dia queira vir aqui, tem que primeiro telefonar, marcar um horário, uma audiência. Mas é o reino de Deus. Só que o reino de Deus não é o reino da anarquia. Então a pessoa tem que pedir para vir aqui no horário. O reino de Deus é universal. Desse instante eu estou falando para qualquer país do mundo que tenha essa conexão. Só que para me encontrar... mas Cristo falava... Claro, numa praça pública, cansei de falar. De que cidade estás falando? Qual é a cidade? Alagoas, do estado de Alagoas. Alagoas, eu já estive no estado de Alagoas mais uma vez. Onde quer que eu estive, eu falei ao povo, nas praças públicas, nas televisões, nas rádios. Então, agora aqui no reino de Deus, que não é um reino de anarquia,
para chegar a falar comigo, a pessoa tem que, obviamente, marcar. Às vezes eu posso estar ausente, não sou escravo de ninguém, eu também me ausento daqui. Então, bem claro. Agora, eu ensino, mesmo os que vêm aqui, eu ensino a orar no quarto com a porta fechada. E se você não tem nem um quarto para orar, digamos que mora de favor, e não dá para tu fechar a porta, quando tu vai no banheiro, então, lá tu ora com o pai. Para ele não tem importância que é banheiro. Importante que ninguém te interrompa, teu coloque sublime com ele, onde tu estabelece uma simbiose com teu Pai, Senhor e Deus. É isso. Qual é a outra pergunta, Pedro? Daqui a pouco. Já caminhando por cima. Então, depois eu vou passar uma mensagem dele, tá? Tá bem. Ainda a respeito sobre Israel. Jesus, quando veio, nós somos cristãos, acreditamos em Cristo, mas Jesus morreu pelos judeus, mas não deixou de ser judeu. Não é verdade? Claro. Por quê? Eu sou judeu circuncidado. Ora, sou o mesmo. Nada em minha direção, que eu não fui circuncidado pela mão de um rabino. A providência divina me circuncidou quando criança. Então eu sou judeu, sim, em todos os sentidos, menos na ambição de querer o alheio. Eu não tenho ambição, nunca vou possuir bens materiais. Nunca. Aqui eu estou falando, tudo aqui pertence ao Senhor, é o reino de Deus. Os veículos que eu ando estão todos no nome do reino de Deus. A Polícia Federal me investigou durante muitos anos e constatou que eu não tenho bens materiais, não tenho conta bancária, nada. Nem nunca vou ter. Nunca tenho interesse nenhum aqui na Terra. Eu sou autêntico. Pergunta para mim, se é assim, se tu não tens bens, se tu não chantageia o dízimo, não vende sacramentos, não pede esmola, como é que tu vive? Como é que a SOST vive? A SOST é o reino de Deus formalizado. Da autenticidade eu respondo, da autenticidade, porque eu sou autêntico. Então, os filhos de Deus que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, eles me veem, me ouvem e se sentem com necessidade de ter vínculo com o reino de Deus. Aí eles começam a se integrar na confraria dos beneméritos, anônima, que eles clicam com a mão direita, sem que a esquerda saiba quando, que antigamente para dar. Agora eles clicam. Pronto, e muitos nunca vieram aqui. E que um dia querem vir, pedem, eu recebo pessoas de todos os lugares. Mas então, que tem que agendar adiantado. Aquele horário é para eu conversar com aquela pessoa que às vezes está numa situação muito delicada e ela precisa de uma orientação. E eu recebo aqui, sem cobrar nada. Aqui é proibido cobrar qualquer coisa. Aqui é o reino de Deus. Né? Aqui na SOST, aqui em Brasília. Né? Então é isso aí. Outra pergunta. Você acabou de falar que é judeu, mas não em querer o que é dos outros. Quer dizer que essa é uma característica dos judeus, na sua opinião? Não, eu estou dizendo que eu não tenho ambição. Tá. Bom, os judeus, eis que existe um problema sério. Eu não rodopiei em volta do bezerro de ouro. Não. Não festejei ele. Não. Eu sou quem ficou contra ele. Ninguém é obrigado a crer. Eu reencarnei muitas vezes. Então eu não fiz nunca culto. Não, detalhe, não sou contra dinheiro, não, ao contrário. Eu sempre peço ao Pai que abençoe sobejanamente os que me seguem, até para eles continuar participando da proveria do reino de Deus. Uhum. Sou a favor, e as bênçãos do Altíssimo são ilimitadas para aqueles que se conectam com Ele. Entende? Eu vejo com muito bons olhos que os filhos de Deus, os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, eles vêm dizer para mim, olha, Senhor, aconteceu isso, mas que o Senhor continue te abençoando. Não tem um seguidor, benemérito, que está precisando de emprego. Que Deus abençoe eles e eles têm um meio de sobrevivência. Entendeu bem? Então é isso, é um mundo à parte aqui. A SOST é um mundo à parte. E olha, eu fiquei sediado 24 anos em Curitiba. 24 anos. Onde eu enfrentei todo tipo de serpente, cobra, lagarto, jacaré, crocodilo, escorpião. E cumpri minha missão lá, 24 anos. Meu pai disse que eu só podia vir para a sede do Reino de Deus aqui, transferir a sede aqui, quando eu tivesse recebido a bênção dele
de que as autoridades judiciárias reconhecessem meu nome como Henri Cristo. Foi no dia 24 de outubro do ano 2000 que o Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu meu direito sagrado de usar o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, Henri Cristo. Que tenham todos a minha paz. Para a gente caminhar para o fim, Henri, eu imaginei que, e eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo aqui também, nós imaginamos que a sua fala em relação a essa guerra seria em defesa de Israel contra os palestinos, uma vez que Israel está sendo massacrada, né, pelo Hamas nesse momento. Como é que eu posso ser contra se são todos filhos de meu pai? Eu sou a favor da paz. Eu não posso ser contra. Nem aquele que tiver sem pecado, que atire pedras. Ninguém é livre, ninguém está sem pecado. Eu não posso ser contra ninguém. Eu peço ao Pai, humildemente, todos os dias, que Ele conceda a graça da paz. Entende? Então não é porque alguns têm mais poder que o outro, eu vou ficar daquele lado. Não. Eu sou a favor da paz. Na minha visão, sabendo que é quase impossível, na minha visão de vida, desde a fundação do Estado de Israel, que é uma promessa também que estava previsto. Foi o ano que o senhor nasceu. No ano que eu reencarnei, 2 meses depois, eu reencarnei em março de 48 e 14 de maio. De maio, Israel. De 48. Na minha visão, se fosse expor a minha visão, simultaneamente, na ocasião que estabeleceu o Estado de Israel, tinha que estabelecer o Estado da Palestina também. Bom, essa é a minha visão. Uhum. Eu não vou explicar por que não foi. Quem quiser entender, entende. Eu falei as coisas de Jerusalém, né? Então, na minha visão, não tem porquê. Então, quer dizer que um povo aqui, só porque ele é mais humilde, porque ele é mais desprovido, ele é... O outro é melhor. Há 2000 anos eu falei que até das pedras Deus daria filhos a Abraão. Entende? Então, quer dizer, não é bem assim. Entende? Então, eu desejo de coração, eu tenho amigos judeus, filhos do coração, que me amam de verdade. No México, quando estive no México, Moisés e David Alice foram judeus que me levaram a conhecer lugares mais interessantes lá. Tá? E eles disseram para mim que se porventura a família deles soubessem que estavam comigo, seriam expulsos da sinagoga e de casa. Quer dizer, tem esses detalhes. Então, a coisa não é assim, não é fácil como parece. Agora, para finalizar, essa questão de religião, então vamos lá, quem quiser entender, entenda. Quem quiser atropelar etimologicamente as palavras que atropele. Mas religião quer dizer religar, vindo do latim. Certo? Tá. Sim. Então vamos lá. Olha a hipocrisia, olha a mentira. Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Ele, como onipresente, Ele habita cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Ele é onipresente. Então, tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um delito. Nem pode fugir dele na hora que tu estás odiando alguém. Ele está vendo tudo. Então, por que tu precisa de um malandro, um sem vergonha, para te religar com ele? Para te espolhar 10% do teu salário e religar com Deus? Isso é um atropelo etimológico. Religar com Deus, religião, se não tem sentido de religar com Deus, se Ele é onipresente. Agora, o que tem que existir, sim, pessoas que têm capacidade, com liberdade de consciência, que expliquem, que mostrem a lei divina, se isso acontecer. Mas, se não, uma pessoa iletrada, ela pode descobrir muito mais perto de Deus, muito mais de perto do que um... Eu fui expelido, com 11 anos de idade, fiz a catequese, Deus permitiu que fosse conhecer bem como é que funciona. Eu fui expelido do confessionário do Padre Roberto Hoffman. Nunca esquecerei. Mas nada de raiva dele, não. Apenas que ele falou um palavrão, disse que eu era isso, eu disse, tu és um animal. Levantei, e toda a parentela ficou triste, sabe? E nunca mais voltei. Entende? Então, falando para tu entender, eu conheço isso. Religião. E daí depois vieram as outras arapucas aí, depois que o Lutero se rebelou com a Apocalipse 17, depois também o Calvin, daí montaram todas essas arapucas. Aleluia, sangue de Jesus tem poder, mas tudo para se cumprir o que eu disse, não tem nada contra isso não,
que eu disse que isso ia acontecer. Ai, vigiai que ninguém vos engane. Porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muito, até os eleitos, se possível, fósseis. Mateus 24, versículo 5 e 24, no versículo 5, que se cumpre essa profecia. Onde eles usam o meu nome. Por isso que meu pai me mandou com o nome novo. Apocalipse 3, versículo 12, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Nome que Pilatos escreveu sobre minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Então, agora, bom, eu vou pedir ao pai, eu vou responder, não, eu vou agora invocar o pai daqui a pouco. É importante comentar sobre um rabino previu o seu retorno. Ah, tá. Kaduri. É bom que a discípula lembrou uma coisa. Isaac Kaduri. Olha só, falando de religião ainda. Foi um judeu que teve uma inspiração de como o Senhor rabino tratado. Judeu teve para ver que Deus pode operar em qualquer lugar. E no caso, mais do que nunca, esse rabino Kaduri, que com 100 e poucos anos, ele, antes de partir, disse como eu seria, disse que meu nome antigo era Jesus, e disse como é que eu ia ser aqui agora. Mas pediu para o filho dele que só revelasse isso um ano depois dele partir. Pode ir lá pesquisar. Rabino Kaduri. Então, quer dizer, até ali teve alguém que mostrasse que eu estava vindo, mas tem outros sinais e eu não preciso de sinal nenhum. Se o mundo inteiro duvida de mim, se o mundo inteiro debocha, blasfema contra mim, para mim o que vale é o que eu sei, o que meu pai me falou, que me fala, que é uma única voz, não é umas vozes, é uma poderosa voz que fala na minha cabeça desde criança. Desde criança me mostrava o que está para acontecer. Sim. Bom, agora eu vou pedir a ele, antes, porém... Posso continuar? Só fazer só mais duas perguntas para a gente finalizar? Pode ser? Hein? Só mais duas perguntinhas para a gente finalizar? Tá rápido. Eu tenho tempo calculado. Tudo bem. Durante a entrevista, você falou algumas vezes a respeito de Apocalipse. Essas perguntas que eu não respondi agora, pode guardar para uma outra ocasião. Sim, sim. Tá. Durante a entrevista, você falou duas vezes, mais de duas vezes, sobre Apocalipse 17. Seria a grande meretriz. Essa é a Igreja Católica? Eu não preciso responder. Está ali na Bíblia, está lá a cidade das 7 colinas. Olha bem onde é que é. Vê como é que é o nome da meretriz. Vê o que ela faz. Vê se ela não está envolvida com os reis da terra, etc. Vai lá ver tudo. Vê se não é ela que patrocinou a Inquisição. Enfim, não preciso eu dizer quem é. Entende? Eu estive lá, dentro da Basílica de Pedro, e proferi uma sentença da parte do meu pai. Ele mandou que eu dissesse lá dentro: seque a árvore enferma, seque. Seque para que a árvore que eu plantei vicerre e me dê aos meus filhos os frutos que tu me negas. Lá, meu pai mandou, tem até foto desse dia que eu estive lá e tudo. Então daí, é claro que a boa árvore que ele se refere que plantou é a sós do reino de Deus na terra, onde ninguém precisa ser vítima de chantagem, onde ninguém precisa vir, enfim, nem vir aqui. Só escutando o que eu ensino na sua casa, tu começa uma nova vida. Lá na tua casa, não precisa vir. Se um dia quiser vir me ver, tu ou qualquer um, pode vir. Mas só que eu não estou falando isso aqui, tudo que eu falo aqui agora para encabrestar ninguém. Não. Inclusive, quero deixar bem claro, só incauto se deixa encabestrar. O ser humano tem que ser livre. Eu sou filósofo da liberdade consciencial. O ser humano tem que ser livre, não pode ser prisioneiro a nada. Ninguém pode te ensinar a ler a Bíblia, tu tem que pedir ao Pai inspiração, só Ele pode te ensinar. Se alguém vai te ensinar a ler a Bíblia, como eu sei que tem uma duplazinha que bate de porta em porta, nem vai ensinar a Bíblia, uma duplazinha assim. Aí ele vai ensinar do jeito dele. Aí, por exemplo, diz assim, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Então, o reino de Deus, das testemunhas. É isso que eles vão te ensinar. Então, melhor tu não seguir ninguém. Sim, Deus, que eu não mandei ninguém seguir ninguém, eu 2 mil anos mandei orar no quarto com a porta fechada, como está explicado, tá ok? Certo? Não é bem. Se ofende, é para ofender mesmo, que eu estou falando. Porque eu tenho que falar a verdade. A verdade ofende. Bom, agora eu vou pedir ao pai. E pode guardar as perguntas. Uma pessoa educada, instruída, percebe que tu tens cacife para me entrevistar. Pode guardar, eu volto a falar contigo outro dia.